concordam que o último palestrante, penúltimo, antepenúltimo, tem que receber a mesma energia que o primeiro do dia, sim ou não? Então eu preciso que vocês estejam comigo para que a gente convide aqui ao palco e receba uma autoridade em gestão de pessoas e o especialista em desenvolvimento humano. Ele que é o criador da renomada Vox2U e do O Grande Time. Atualmente, ele é o CEO da V5 Educação, que é um sistema de ensino focado na oratória. Vamos receber com aquela energia que a gente combinou. Uma salva de palmas para Júnior Fernandes. Seja muito bem-vindo ao palco do EAD Summit. Mais. Fala, turma! Bora! Olha só que interessante. O filhinho chegou na mamãe dele e falou assim: mamãe, o que é comunicação? O que é oratória? Aí ela virou e falou assim: ó, tá vendo teu avô sentado ali? Como se fosse naquela poltrona ali. Ele falou: vai lá e pergunta como é que tá a artrite dele, o joelho dele. Aí vai o netinho lá e pergunta, né? Vovô, como é que tá a sua artrite hoje? Aí o vô responde assim, né? Ai, filho, tá doendo tudo, tô com dor, dói tudo. Aí ele voltou na mãe dele e falou: mamãe, você ouviu o que o vovô falou? Ele falou: ouvi sim, filho. Volta lá agora e pergunta para ele qual foi a coisa mais engraçada que você já fez junto com ele. Aí o filhinho volta lá e fala assim: vovô, qual é a coisa mais engraçada que eu já fiz com o vovô? E aí o senhor já começou a tirar um sorriso do rosto. Falou assim: eu me lembro muito bem, quando você derrubou leite condensado aqui no sofá, depois pegou chocolate e jogou pedrinha por cima. E aí o netinho voltou lá com a mamãe e falou: mamãe, você ouviu também? Ouvi, filho. Isso é oratória. Isso é comunicação. Você conseguiu mudar como é que o vovô se sente com algumas palavras. Isso é bíblico, né, gente? Como é bom uma palavra no tempo certo. Eu acredito muito que a emoção é a base para uma boa comunicação. O sentir é a base para você se comunicar bem. Só que nem sempre é assim, não é? Hoje, segundo o estudo, nós olhamos 344 vezes por dia no celular. Nós tomamos inúmeras decisões. Quer ver só? Turma, para vocês não dormirem, hein? Vamos lá comigo. Quanto que é 2 mais 3? 5. 5 mais 5? 10. 10 vezes 2. 20, tá legal aí, né? 20 vezes 3. 60 vezes 3. 180 vezes 19. Pô, Júnior, uma hora dessa, cara. E nós tomamos algumas decisões fáceis. Quer ver só? Completa essa frase aqui comigo, ó. O famoso cafezinho com leite. O pãozinho com manteiga. A capital da França? Paris. Olha aí que interessante. E no mundo da gestão de pessoas, e vocês estão ali na linha de frente com pessoas, vocês lideram pessoas, vocês vendem para pessoas, vocês se relacionam com pessoas. Rapidamente, o nosso cérebro, ele detecta a hostilidade na voz da outra pessoa. Rapidamente dá para você perceber se você vai ser bem atendido ou você não vai ser bem atendido. Uma vez eu fui tomar um cafezinho lá em Ribeirão Preto. Quem é do cafezinho aí? Levanta a mão para mim. Ó, fui tomar um cafezinho numa grande rede de cafés aí. E aí cheguei numa segunda-feira, lá num shopping, em Ribeirão Preto, Shopping Iguatemi. Aí estou parado na fila ali. E eu estava naquela saga de tomar um cafezinho sem açúcar, 30 dias sem açúcar. E estou ali, né? No que eu paro na fila, eu já olho para a atendente e já vi que ela não estava num dia bom. E já percebi que aquele dia o cafezinho não seria tão doce assim. E aí estou ali, vem minha frente, aí veio aquele stout, né, que fala ali, estava ali. Falei, acho que eu vou mudar hoje. Eu acho que vou tomar um chazinho ali para dar uma mudada. Estava naquela saga do sem açúcar. E aí chego ali na recepcionista, mais um insightzinho para você aqui, viu? Quando você pergunta errado, você recebe a resposta errada também. E naquele dia, eu que trabalho muito tempo com pessoas já, com comunicação, eu fiz a pergunta errada e a resposta literalmente foi errada também. Eu fiz essa pergunta assim para ela, ó. Me explica, como é que é aquele
chá preto com limão? E aí, quem está rindo aí já sabe a resposta dela, né? E que ela me respondeu? Chá preto com limão. Mas ela não falou bondosamente, calma. Ela virou e falou assim, chá preto com limão. Desse jeito. E eu falei, opa, temos um problema aqui, não é? Aquele livro, gente, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, ele traz várias dicas ali para você de como você se conecta rapidamente com as pessoas. E nesses segundos iniciais, seja por uma ligação, seja aqui nos segundos iniciais que você está com a pessoa no presencial, rapidamente a pessoa está decidindo ali se ela vai lutar com você, se ela vai se permitir se relacionar com você, e se ela vai te dar permissão para você falar alguma coisa para ela. E eu já vi ali que a relação não estava boa, né? Aí eu queria saber o quê? Perguntei errado, eu só queria saber se tinha açúcar. E aí eu falei, mas tem açúcar aí no chá? Ela falou, não tem açúcar. Eu falei, então eu vou querer um. Aí ela falou assim, não, mas tem sim. Eu falei, tem ou não tem? Não, no chá não tem, mas no suco de limão tem. E aí, vai lá, R$12, um chazinho ali, né? No aeroporto. E aí foi chamado pelo nome depois. Muito prazer, Júnior Fernandes, né? Foi assim que eu fui anunciado pela Sara. Mas meu nome, gente, nome do meu pai, João Valdir Fernandes Júnior, de trás para frente, Júnior Fernandes, tá tudo bem. E naquele dia ela perguntou meu nome, e aí falou, qual é o teu nome? Eu falei, João. Só que, aí ela ia me chamar pelo meu nome, né? Primeiro que ninguém chama ninguém por João, né? Como é que chama? João. E aí fui lá receber meu chazinho lá depois, aí ela bateu lá, João. E aí, só queria tomar um cafezinho, né? Gary Helms, pessoal, ele fala que os segundos iniciais são os mais importantes na conexão humana. Esse recrutador também, ele fala que nós temos que ser o primeiro a sorrir, primeiro a falar seu nome e primeiro a achar um ponto em comum. Quem gosta de correr aqui? Maratona, meia maratona, tem alguém? Olha aí. Pedalar, tem alguém que gosta de pedalar aí? Pedalar? Uma cervejinha? Depois do evento? O coro aumentou, tá vendo? Olha aí, o ponto em comum a gente consegue achar, né? A gente consegue se encontrar. E esse headhunter, Howard Hong, ele fala que raramente você tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. E eu acredito muito nisso. Eu fui uma pessoa que perdi muitas oportunidades na minha carreira por ter medo do que, Júnior? Medo de me comunicar, medo de falar, medo de levantar minha mão, medo de chegar num evento como esse aqui, olá, tudo bem, meu nome é Júnior, tudo bem, qual é o seu? Esses medos básicos. É medo de, o que vão pensar de mim? Eu me formei em Ciências Contábeis, depois fiz pós-graduação em Gestão de Pessoas, mas eu me lembro muito bem, lá na época da faculdade, com vergonha, com medo de perguntar para o professor se ele ia tirar minha dúvida, ou o que ele ia pensar de mim. Galera, você pode ter certeza que nos segundos iniciais, você pode fazer um grande negócio aqui ainda esses 3 dias. Nos segundos iniciais. No detalhe daquela boa primeira impressão. Tem uma frase para isso, né? A primeira impressão é aqui? Exatamente. Se ligue na conexão humana. Se ligue no jeito que você se apresenta para as pessoas nos segundos iniciais. Por que, Júnior? Porque, como eu falei, não dá para a gente ser inseguro e ser influente ao mesmo tempo. Não dá para você ser inseguro e ser bem resolvido. Eu trabalhei numa empresa, gente, que chama, na verdade, né, Resolve. E eu tenho essa frase aqui, que lá eu gerenciava na Resolve, mas a minha oratória não resolvia. Lá nós tínhamos um evento chamado Café com o Presidente. E aí o dono da empresa, ele descia no administrativo ali, para fazer um programa ali com o pessoal do administrativo. E aí num belo dia, ele virou e falou assim, hoje quem vai dar uma palavrinha para a gente aqui, é o Júnior, gerente de recursos humanos. E aí não me pergunte o que eu falei naquele dia lá, porque eu não lembro mais nada. Eu literalmente falhei, travei, deu branco, e eu já liderava uma equipe de 30, 40 colaboradores. Eu entrei na Resolve, a Resolve tinha, em 2007 para 2008, a Resolve tinha 1.000 funcionários, e nessa época, eu já liderava uma folha de pagamento de 5.000 colaboradores. Então, eu estava numa crescente muito legal na minha carreira, só que naquele dia, literalmente eu vi que faltava o que, Júnior? Faltava o Júnior confiar nele.
Faltava o Júnior confiar na capacidade dele de improvisar num momento simples, que era para falar para a minha própria equipe ali. E aí naquele dia, eu ia de carro com uma colega de trabalho, e aí na volta daquele dia, eu lembro exatamente que ela virou e falou assim para mim, ela chamava todo mundo de colega, né? Ela virou e falou assim para mim, ó, nossa colega, como você fala mal? Esse foi o feedback que eu tive naquele dia. E de uma vez por todas, eu poderia ter duas escolhas ali, né? Fingir que aquilo ali foi tudo bem, que era normal, e que, foi só um erro ali, tá tudo bem, ou aquilo ali ser uma grande oportunidade para ser uma grande virada de chave na minha vida. Doeu. Aquele dia ali foi um dos piores dias da minha vida quando eu penso em Júnior profissionalmente. Só que aquele dia foi o dia que eu olhei no retrovisor, eu olhei no espelho, eu olhei no fundo da minha essência e eu perguntei assim para mim, se eu quiser dar um passo a mais na minha carreira, se eu quiser continuar progredindo na minha carreira, não tem como eu conviver mais com isso. Não dava mais para conviver com o Júnior inseguro. Não dava mais para o Júnior conviver com ele mesmo, tendo vergonha daquilo que ele ia falar, de um ponto de vista, por exemplo. Não dava mais para o Júnior receber um convite para palestrar, para fazer uma mini palestra e perder essa oportunidade. Não dava mais. E aí, para mim, tá, gente, eu estou aqui sendo transparente, sendo honesto, que isso foi para o Júnior. Mas aquilo ali foi uma grande oportunidade para eu desenvolver algo em mim. Eu me matriculei num curso de oratória lá em Ribeirão Preto, chamado Puntel. Eu gostei tanto do curso que eu fiz 2 vezes. Aí depois eu fiz curso de teatro, fiz curso de coaching. A galera tem vergonha de falar que fez curso de coaching, né? Não, eu fiz curso de coaching para me conhecer mais. Foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Me formei em PNL, em Master PNL Programação Neurolinguística, e não vivia disso. Eu fiz para me conhecer. Só que aí num belo dia, eu estava fazendo minha transição de carreira, eu cheguei num limite ali, ou era ali que eu ia fazer carreira dentro da Resolve, para uma diretoria e por aí vai, e eu percebi que aquilo ia demorar muito, e eu me fiz essa pergunta lá trabalhando na Resolve. Cara, se eu trabalho tanto aqui para a Resolve já há 8 anos, na minha opinião aqui, eu faço bem feito, cresci aqui dentro, fiz carreira aqui dentro. E se eu tiver minha própria empresa? E aí eu comecei minha transição de carreira ali, eu tinha 4 empregos nessa época, eu falo de emprego porque eu continuei trabalhando como consultor de recursos humanos na Resolve, eu vendia empréstimo consignado, já estava dando palestra na área de trabalhista, na época estava sendo lançado o E-Social, uma nova mudança na lei trabalhista, e na época ainda meu pai tinha uma horta lá em Cravinhos, uma cidadezinha pequena, e eu ajudava meu pai lá ainda. Então eu tinha 4 empregos nessa transição. E aí num belo dia, eu fui numa palestra de uma pessoa que se tornou meu sócio futuramente. Ele trabalhava na Polishop, lembram da Polishop, gente? Ele colocava pessoas dentro da rede ali para trabalhar com ele na Polishop. E aí um dia ele virou e falou assim, já chamava de sócio, né? Cara, você não quer ir lá na minha palestra? Vamos lá para você conhecer, para você entender um pouquinho mais. Queria me vender a Polishop. E aí fui nessa palestra dele, e num evento como esse assim, tinha umas 30, 40 pessoas. E ali naquele belo dia, o Luiz Fernando, ele vai estar aqui no evento também, acho que no último dia. E aí ele chama a galera dele da Polishop para vir para frente, né? Os diamantes lá, sei lá como chamava. E aí o Luiz Fernando sempre se comunicou muito bem, vocês vão perceber isso, é um cara que sempre falou bem dele já, diferente de mim, que fui treinar oratória. E aí o Luiz Fernando chamou o primeiro participante no palco, lá o da equipe dele. Aí o primeiro participante virou e falou assim, trabalhar na Polishop é bom. Aí veio o segundo. Com a mãozinha assim, presa. Trabalhar na Polishop aqui dá resultado. Aí veio o terceiro, olhou para a cara dos dois assim. Falei, é isso aí que eles falaram. Faltava 2 ainda, tinha 5. Eu já comecei a me contorcer ali na cadeira. Falei, cara, o que esses caras estão arrumando em cima do palco? Perdendo uma oportunidade para falar para 30, para 40 pessoas do produto deles e tá desse jeito. E aquilo ali eu comecei a anotar um monte de coisa no meu caderninho ali. Nessa época eu já tinha me especializado em oratória. Já não era o Júnior mais da Resolve. E aí eu fui almoçar com o Luiz naquele dia. Falei, cara, e se a gente montar uma escola de oratória? Nós temos 5 alunos aí, que é essa galera sua aí. Eu sou consultor lá da Resolve, lá eu acredito que eu trago mais umas 5 pessoas. E ali saiu então a primeira turma de oratória da Vox to You,
que foi uma empresa que eu fundei junto com o Luiz Fernando. Desenvolvi a metodologia da Vox, essas 10 primeiras aulas. E o engraçado, gente, que naquela primeira experiência, eu entregava folhinha por folhinha. Está aqui o Guilherme Salles, aqui na primeira, foi meu aluno lá em 2014. Eu te entregava folhinha, você lá colocava na tua pastinha, você voltava para casa. Por que isso? Eu te entregava a aula 1 só. Porque era o tempo na outra semana para eu criar a aula 2. Não estava pronto ainda, estava criando. E essa uma semaninha era suficiente para eu ver que tinha dado certo na aula 1 e criar a aula 2. E assim foi. E aí eu percebi, e essa imagem retrata muito isso. Não sei se você sabe, mas o que Guga, Senna e Sene, eles têm em comum. Aí você está me perguntando, e a cadeira, né, Júnior? Eu já chego na cadeira já. Mas os 3, eles pelo menos têm algo em comum. Primeiro, Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros. Ayrton Senna, tricampeão da Fórmula 1. E o Rogério Ceni, tricampeão brasileiro. E o Ceni ainda tem 2 Libertadores e um Mundial, mais 3 títulos importantes ali, né? Mas o que mais me chama a atenção é que, não sei se você sabe da história do Gustavo Kuerten, que ele treinava junto com o Fernando Meligeni, que é outro tenista que o Brasil tem. E o treinador dos dois era o Larry Passos. E aí o Fernando Meligeni dá uma entrevista assim, sabe por que ele chegou lá onde chegou? Por causa de 20 bolinhas. Terminava o treino dos dois, o Fernando Meligeni ia descansar, e o Guga virava, Larry, mais 10 bolinhas na direita, Larry, mais 10 bolinhas na esquerda, Larry, todo dia. E o Fernando Meligeni fala que o Guga ficou 3 anos treinando 10 bolinhas a mais na direita e 10 bolinhas a mais na esquerda do que ele. Ayrton Senna, vários documentários dele mostram, não é? Quem teve a oportunidade de ver ele correr, que ele era um apaixonado pelo que ele fazia. E ele tem uma frase, o Nuno, na verdade, o Nuno Leal, ex-treinador dele, falou que o Ayrton Senna pegou gosto para uma das coisas mais difíceis que tem, que é se desenvolver a si mesmo. E ele chegou ao ponto de, quando chovia, eu quero ir lá treinar na chuva. Ele chegou ao ponto de olhar para o motor dele e saber o que estava acontecendo no motor dele. Não é à toa onde ele chegou, né? Não sei se você sabia também que Rogério Ceni, ele tem 130 gols na carreira dele, sendo goleiro. Hoje tem atacante aí, né, que sofre para fazer 5 na temporada inteira, né? Ele é o maior recordista do futebol, um goleiro, fazendo gol, né? Ô Júnior, e o que isso tem a ver com você? E que eu queria deixar como mensagem para o teu negócio. Você que tem um polo aí, você que ensina, que você que tem teu negócio. O que aquela cadeira representa para o Júnior? Significa que quando eu tinha que dar aula à noite de oratória, e já tinha feito curso de oratória, já estava me preparando para isso, todos os dias, eu dava aula para a cadeira à tarde, para poder dar aula à noite. No começo da Vox to You, eu dava aula de segunda-feira à noite, terça-feira à noite, quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, sábado de manhã e sábado à tarde. Eu rodava 7 turmas ao mesmo tempo. E mesmo assim, eu chegava à tarde, colocava todas as minhas cadeirinhas ali, bonitinha ali, e aí eu dava aula para quem? Para cadeira. Só que cadeira não fala, né, gente? E aí eu chegava à noite, eu tinha as perguntas, eu tinha as dúvidas, mas eu chegava muito bem preparado. E aquilo ali foi um grande diferencial para mim, ao montar a escola, a continuar progredindo com o método da escola, e tive a oportunidade, depois de dar muita aula para cadeira, ter a oportunidade de dar aula para o Jorge Paulo Lema. E aqui o Júnior, não é para falar, porque você deu aula para o Jorge Paulo Lema. Não é. Sabe por quê? Porque quando eu dei muita aula para cadeira, eu falei assim, meu ex-sócio, Luiz Fernando ali, cara, você sabe para quem que você vai dar aula? Fiz uma venda legal agora. Você vai dar aula para o Jorge Paulo Lema. E aí pensa assim comigo, um moleque praticamente, 10 anos atrás isso, eu devia ter 29 para 28 anos, molecão, começando minha carreira como empreendedor. E aí daqui a pouco eu estava lá, 3 dias com um dos maiores empresários que o país tem, né? E que uma agenda dele eu sei o quanto é difícil. E aí naquele dia, naquela primeira aula, o Júnior, depois de dar muita aula para a cadeira, chega de frente para o Jorge Paulo Lema, e eu tinha uma dinâmica com os alunos, que eu colocava um adesivo nos alunos, né, na turma da escola.
E aí meu ex-sócio virou e falou assim, você não vai colocar adesivo na testa do Lema não, né? E aí o que vocês acham? Fui lá e coloquei adesivinho lá na testa dele lá e falei, cara, aqui quem está no comando sou eu. E a partir dali, gente, eu percebi que o quanto eu tinha treinado, o quanto eu tinha me preparado para aquele momento, fez toda a diferença. E aí eu comecei a perceber que não era a meta estratégica, onde eu quero chegar com o meu negócio, como eu quero estar daqui 10 anos, qual a meta do ano, não é isso para mim. Eu descobri que eu tenho que responder essa pergunta aqui, eu anotava essa pergunta aqui, que pessoa que eu preciso me transformar, que pessoa que eu preciso me desenvolver para chegar naquele objetivo. E aí para o Júnior poder dar aula para o Jorge Paulo Lema, é que eu já tinha me preparado para isso, sem saber. Eu estava treinando ali para driblar a minha própria insegurança. E aí depois eu tive a oportunidade mais à frente de fazer a palestra do Zé Roberto, ser sócio do JJ, no grande time, uma outra empresa, e tive a oportunidade de pegar um cara que estava em transição de carreira, que era o Diego, finalizando a carreira dele, e ser um palestrante profissional, por causa da aula na cadeira. E eu percebi isso daqui, gente, que os maiores especialistas, os caras são bons no que, Júnior? Ele escolhe uma coisa e treina aquilo lá. Ele escolhe uma competência e vai treinar. Pega o livro do Bernardinho lá, que ele vai falar exatamente sobre isso, sobre a regra de ouro. Quem aqui quer vender mais, que está aqui? Levanta a mão para mim. Tem, não tem? Que pessoa que você precisa se tornar para vender mais? Eu vi a colega falando de recrutamento e seleção. Nós precisamos recrutar melhor as pessoas. Mas que pessoa que eu preciso me transformar para gerir melhor os talentos? Que pessoa que eu preciso me tornar para dar bons feedbacks, dar bons retornos ali, dar bons conselhos? Eu percebi que a repetição, gente, eu não fui sabe aquele papo assim, quando eu era moleque, eu vendia isso, eu vendia aquilo. Não, o Júnior nunca vendeu nada, muito pelo contrário. Eu fui CLT muitos anos da minha carreira. Meu pai teve um mini mercado, fechou, era muito novinho, mas eu não sou aquele moleque, eu nasci empreendedor, que eu vendia meu celular. Não, o Júnior não era isso. Não foi isso. Só que quando eu percebi que eu estava no empreendedorismo, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que eu não sei. E uma delas era vender. E aí eu comecei, peraí, eu vou ter que me transformar numa pessoa que sabe vender. Eu preciso, então, se eu quero dar palestra, se eu quero dar treinamento, eu preciso me desenvolver numa pessoa que sabe dar palestra. Percebeu que quando você tira o peso da meta estratégica e traz para a meta comportamental, você fica com muito mais confiança? Sabe por quê, Júnior? Uma pessoa quer emagrecer, por exemplo. Eu quero emagrecer 15 quilos. Cara, às vezes não está tudo no teu controle. A meta estratégica está legal, 15 quilos, quero ir para a academia, eu sou meio maratonista, estou me preparando para uma maratona. Nem tudo está no meu controle. Por quê? Acabei de ser pai, 4 meses meu filho. Guilherme está aqui, quis correr comigo, cara, não deu. Meu filho não dormiu à noite. Percebe que não está tudo no nosso controle? Tem coisas que não estão no nosso controle, mas a meta de comportamento, ela está. Você pode decidir a comida que você come. Você pode decidir se você vai na academia ou não. Você pode decidir, mesmo com sono, acordar e ir lá correr. Você pode decidir ficar nesse evento aqui e fazer bons negócios. Você pode decidir aqui aproveitar o máximo desse evento, ir na feira, estar 100% nesse evento, ou você pode decidir ir lá fora, não tem problema nenhum. Mas você está no seu controle quando a meta é comportamental. E aí, olha que interessante. Eu falei que eu tive que aprender a vender. E aí eu estava na festa de despedida do Diego Ribas, quando ele encerrou a carreira dele, lá no Rio de Janeiro. E aí eu falo que eu dei aula de oratória. Olha, Guilherme, levanta a mão aí. Levanta a mão, olha, o Guilherme ali na primeira fileira ali, gente, Guilherme Salles. Ele fala para todo mundo que eu fui o primeiro treinador de oratória dele. E eu falo para todo mundo que quem me ensinou a vender foi ele. Pela paixão que ele tem, vive, respira vendas. E não perde oportunidade não, Júnior. Aí eu estava num evento e vou no banheiro. E aí estou ali, né? Ele já sabia quem eu era. E aí eu cheguei no banheiro, ele lá no banheiro. Banheiro não é lugar para fazer isso, né, gente? Deu um tapinha nas costas dele. E aí? Quando é que nós vamos levar a tua história para todo o Brasil? Esse nutricionista aí, o Brasil precisa conhecer a história dele. Ele olhou para mim assim, quem é você? Eu falei, sou o Júnior, muito prazer, eu que fiz a palestra do Diego, ele já deve ter falado para você.
Pô, Júnior, que não sei o que não sei o que tem, que não sei o que lá. Deu 10 dias, ele tinha me contratado para literalmente fazer a palestra dele também, posicionar ele como um palestrante. Ele é chamado de Nutrifofo na internet, Thiago Monteiro, um ex-nutricionista do Flamengo, trabalhou muito tempo lá, seleção brasileira, e hoje ele é palestrante, olha lá, palestrante, e percebeu, gente, que aquela incompetência do Júnior de ter que falar, de ter que se desenvolver, de ter que aproveitar as oportunidades, eu aprendi isso daqui também, que não pode ser forçado. Aquele vendedor que já quer vender, né? Eu percebi que primeiro você constrói relacionamento e depois você faz negócio. Eu acabei de conhecer o Guilherme, como que é teu colega aí, do lado aí mesmo? O Jonathan. O Jonathan foi ali, você me apresentou, se apresentou para mim, a gente apertou a mão. E aí, o que você faz, o que eu faço? A gente está com reunião marcada para falar de negócio depois. E aí achamos em ponto comum, gosta de correr. E cara, mas primeiro vem o quê? Vem o relacionamento. Depois você vai falar de negócio. Ô Júnior, mas não é importante a prospecção, não é importante eu ligar, não é importante... Só que percebe que quando a venda sai bem feita, é que você construiu uma conexão lá nos segundos iniciais. Aquele livro, né, a Bíblia de Vendas, ele fala que se você não estiver interessado na outra pessoa, nem começa a falar com ela. Cara, isso é verdade. Antes de você pegar teu telefone pela próxima vez para ligar para alguém, eu estou realmente interessado em falar com essa pessoa, em construir valor com ela, criar algo de grande valor com ela, ou é mais um que eu estou ligando? Nem começa. Nem liga, nem passa a mão no telefone. Quer dar de Floripa, vai na praia, vai fazer outra coisa. Aquela técnica Pomodoro, né? 25 focado e 5 descansando. Cara, vai fazer outra coisa. Pega esses 5 minutinhos aí e vai fazer outra coisa. E por que é importante, né, Júnior, para você? Porque hoje eu estou expandindo a V5 Educação, que é um sistema de ensino, de oratória. Então hoje eu ensino a pessoa a fazer 2 coisas. E 2 grandes verdades para mim que mudaram a minha vida. Primeiro, que eu ensino ela a dar aula de oratória, só que o mais importante, né? Além de eu ensinar ela a dar aula de oratória, eu ensino ela a vender oratória. Eu ensino ela a vender o sistema que ela vai aprender. E aí eu volto de novo, né, Júnior? Quem que foi sua primeira unidade? Minha primeira unidade foi lá em Cabo Frio. E aí já quebro mais um paradigma, né? Eu não montaria uma escola lá de oratória física em Cabo Frio, mas o EAD proporciona isso, né, gente? A terceira franquia minha, Gramado. Minha terceira licença. E lembrando, meu primeiro licenciado foi um ex-aluno. Minha segunda licenciada foi um ex-aluno. O terceiro licenciado foi um ex-aluno. E prova mais uma vez para mim a força que tem o relacionamento. A força que tem o seu posicionamento. Só que aí depois, nem só de aluno vive o Júnior, né? E aí, lá em Montes Claros, entre outras todas as unidades em que nós temos hoje, eu tenho a oportunidade de levar 2 grandes verdades que mudaram minha vida. Que é o que, Júnior? Você levar o quanto a comunicação, o quanto a oratória, o quanto a autoimagem da pessoa pode mudar a vida dela. Eu sei que tem bastante gente que trabalha com EAD, né, aqui, e você pode estar se pensando assim, ô Júnior, por que a oratória mudou tua vida? Por que a oratória, a comunicação, ela salvou a tua vida? Sabe por quê, gente? É uma besteira que eu vou te falar aqui. Mas teve um dia que eu tinha que ir no show do Fala Mansa. E eu estava morrendo de medo de ir no show do Fala Mansa. E minha esposa ama Fala Mansa. Ela ama dançar forró. E eu não sabia dançar forró. Ó o verbo, não sabia. E aí, ela falou assim, comprei o ingresso para ir no show do Fala Mansa. E aí, naquele momento, eu falei assim, eu vou ter que aplicar aquilo que eu ensino para as pessoas. Que é o que, Júnior? Lidar com a minha própria vulnerabilidade. Brené Brown tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. E naquele dia, eu falei assim, eu não quero ser mais o cara perfeito. Eu não quero mostrar para todo mundo que eu sei dançar, ou se eu não sei. Eu vou abraçar minha vulnerabilidade. E aí eu falei assim, amor, eu não sei dançar forró, hein? Você sabe disso. Não tem problema.
E aí, eu cheguei num colega nosso, né, e falei assim, cara, minha esposa comprou lá e estou sabendo que sua esposa comprou, eu não sei dançar forró. Ele falou, eu também não sei, cara, estou morrendo de pavor aqui. Foi o melhor show que eu fui na minha vida. Porque eu me permiti ser quem, Júnior? O Júnior mesmo. Quem eu sou na essência. Não sei a tua crença não, mas uma criação de Deus que tem erros, que tem acertos. Sara, falta 1 minuto e 56, eu vou cumprir com a minha... E hoje eu tenho a oportunidade de expandir, não só a V5 Educação, e poder levar isso para o Brasil todo, mas expandir o Júnior, expandir a pessoa que eu sou genuinamente para as outras pessoas. Eu não ensino oratória, gente. Vai além da oratória. Eu ensino a pessoa a lidar com ela mesma. Eu ensino a pessoa a lidar com os próprios medos, com as próprias dificuldades dela. E que se ela entender que, opa, peraí. Se ela entender que se ela se posicionar, se entregando, dando aula para a cadeira, indo lá e vai, a outra pessoa vai te validar automaticamente. E eu passei 12 anos fazendo isso ao contrário. Vai, tem que dar, aquele chefe lá tem que me valorizar, a empresa tem que isso. Já passei por 8 empresas na minha carreira. E tem que me promover, e é isso e aquilo. Quando eu percebi que o jogo não era esse, e não é, eu estou aqui para te falar que não é, por experiência própria, o jogo não está em você procurar a validação do outro. É você olhar no espelho, cara, que pessoa que eu preciso me transformar para ser um palestrante TED Talks, que essa é a minha próxima meta. Percebeu? Para eu ser um palestrante TED Talks, eu tinha que estar aqui. E aí, há 2 anos atrás, eu tinha feito palestra do Zé Roberto, palestra do Nutrifofo, palestra do Diego, palestra de um monte de pessoas. Mas faltava a palestra de quem? Do Júnior. E isso é posicionamento. Isso é você ali entregar, opa, peraí, eu sou o dono dessa marca aqui, eu vou colocar a cara nas redes sociais ali e representar a minha própria empresa. Isso é posicionamento. É muito simples eu vir aqui e falar assim, ó Júnior, o que você faz? Sou professor de oratória, dou aula de oratória. Ah, como que você dá aula de oratória? Dou aula em empresa, dou aula em mentoria, tenho os meus licenciados, mas responde essa pergunta aqui comigo, ó. Por que você dá aula de oratória? Porque vai além, gente. Porque eu levo esperança, porque eu levo coragem, porque eu mudo a vida das pessoas. Aí tem um livro que chama isso, não sei? Comece pelo seu... Por quê? Porque quando você coloca esses 3 ingredientes aqui, ó, se você escolher uma coisa e treinar ela todos os dias, se você pensar que você depende das pessoas e que de uma vez por todas, se você olhar no espelho, falei, cara, esse cara sou eu, é esse cara que é o problema, mas esse cara aqui também é a solução, é esse cara aqui que hoje tem um problema 9, e está se dando nota 5, mas esse cara pode treinar, pode ler mais um livro hoje, até o final do ano, você pode ler mais de 10 livros até o final do ano, e esse cara vai ler, esse cara vai estudar, essa pessoa vai se transformar na pessoa que ela precisa para atingir o objetivo dela, e se você se posicionar, eu tenho certeza que tua vida é impossível dela não mudar. Para finalizar, uma vez o casal, ele estava comemorando bodas de ouro, 50 anos de casado. E aí o marido foi lá, pegou um hotel maravilhoso para passar essa boda de ouro. E aí nesse café da manhã, ele vira e fala assim, ó, durante 50 anos eu servi minha esposa dando a parte do pão que eu mais gosto que eu dava para ela. E aí nesse dia ele falou assim, eu vou fazer diferente, vou pegar essa parte do pão que eu mais gosto para mim e vou dar outra parte para ela. Nós estamos num hotel 5 estrelas, ela nem vai perceber e está tudo bem. Nesse momento que ele faz isso, ele vai lá, olha aqui minha princesa, 50 anos de casado, está aqui o nosso café da manhã, o seu pãozinho. Aí ela vira e fala assim, meu amor, eu posso te falar uma coisa? Por eu te amar tanto, durante 50 anos, quando você me dava essa parte do pão e ficava com a outra, eu não falava nada porque eu te amava tanto.
E essa história me ensina 3 coisas para a nossa vida, que nós precisamos. Primeira, comunicação. Segunda, comunicação. Terceira, comunicação. Se você quer se tornar uma pessoa influente amanhã, deixar a insegurança para trás, treine, se relacione e se posicione. Muito obrigado, gente. Valeu!